Bom, vamos dar início, então, ao nosso webinar. Meu nome é Aline, trabalho aqui no suporte técnico da DataSempro e o Sistema Contábil Millennium. E hoje a gente vai falar sobre encerramento de exercício. Aqui eu fiz uma breve apresentação sobre encerramento de exercício, né? Que ele realmente finaliza as atividades contábeis ao término de um período, né? Ele serve para apurar os resultados financeiros e os patrimoniais, e ele fecha, né? Ele faz o fechamento das contas de receitas e despesas, faz o encerramento da contabilidade, mostrando se teve lucro ou prejuízo para a empresa. Então, aqui eu fiz uma breve apuração do que é a realização do encerramento, né? E eu vou mostrar para você, dentro do sistema, como é que é feito esse processo de encerramento de exercício. Então, aqui a gente está no Contábil Millennium, né? Nós temos a rotina do sistema de encerramento de exercício dentro de rotinas diversas e encerramento de exercício. Que vocês podem procurar aqui pelo suspenso ou pela árvore do sistema. Então, entrando em encerramento de exercício, ele dá essa mensagem de atenção, informando que o encerramento implica em zerar todo o grupo de contas informado, e nós clicamos no sim. De cara, já na tela de encerramento do exercício, tem o tipo de encerramento que vocês vão fazer sobre os lançamentos realizados ou sobre os previstos. A moeda, que normalmente a gente faz o encerramento pela moeda real, a não ser que trabalhem com alguma empresa de importação e exportação e trabalhem com outros tipos de moeda. A periodicidade também é importantíssima para o encerramento. Ela pode ser mensal, trimestral ou anual. A anual a mais utilizada ultimamente, mas para empresas do lucro presumido, quando vocês fizerem um cadastro dentro da DataSempro, vai vir já com encerramento trimestral. Assim, para evitar dores de cabeça lá na frente, lá na nossa ECF, certo? E mensal, caso tenha alguma legislação na empresa, vocês também podem marcar aqui a periodicidade mensal. Vocês também podem bloquear o período de encerramento, né? A gente trabalha num escritório, fez o encerramento trimestral, vocês podem já bloquear esse período para ninguém mais, nenhum outro tipo de usuário mexer no encerramento que já está concluído. Porque a gente trabalhando no dia a dia não tem nada pior do que alguém estar mexendo no nosso encerramento depois que a gente fez, né? Eu acredito que todos concordam com isso. Então, vocês podem bloquear o período encerrado, certo? Aqui nos campos filiais e centro de custo, caso vocês trabalhem com filiais, vocês sempre podem deixar aqui todas, porque o plano de contas é da matriz e das filiais. Então, ele vai fazer o encerramento da matriz e das filiais num único comando, e assim o mesmo passa para o centro de custos, tá? Também é possível encerrar por unidade de negócio, caso vocês trabalhem também com unidades de negócios. Depois, vem os grupos de contas. Selecione um ou mais grupos para encerrar. Porque dependendo do plano de contas, vocês podem ter aqui o resultado de exercício ou a empresa pode trabalhar com o grupo de despesas e o grupo de receitas. Se for o caso, os dois vão aparecer aqui abaixo. E é só selecionar eles. Ao lado, sempre vai ter esse botão de interrogação, que é uma ajuda, é uma sugestão. Aqui a gente não está determinando que vocês devem colocar esse grupo de contas, é uma sugestão, né? Porque depende muito do tipo de empresa que vocês estão fazendo o encerramento. Depois ele sugere o grupo de contrapartida, que é a apuração do resultado. Aqui, se vocês derem carga no plano padrão da DataSempro, vocês vão ter a apuração do resultado do ano, mensal, semestral ou trimestral. Como a minha empresa trabalha com a periodicidade trimestral, eu vou selecionar o trimestral. Depois ele pede, né, para a gente informar as contas de lucro do exercício. No plano padrão da DataSempro, a 00251. E o histórico padrão, que não é um campo obrigatório. Mas nós temos aqui o padrão, que é o 15, que é o encerramento do exercício, aonde vocês ficam livres para poder modificar esse histórico padrão. Por exemplo, se é um encerramento mensal, vocês podem colocar encerramento do mês
X, ou o encerramento do trimestre, do primeiro trimestre, segundo trimestre. Vocês ficam livres para fazer os ajustes necessários aqui. Lembrando a vocês que também tem a videoaula aqui no canto esquerdo, ó. Clicando aqui, o sistema leva direto para o site do YouTube e mostra como fazer toda essa organização aqui do encerramento. Depois é só clicar no confirmar. O sistema vai fazer o encerramento, vai dar a mensagem de encerramento concluído, e se vocês desejam visualizar os detalhes, clica no sim. Aqui ele deu para mim que não foi possível realizar o encerramento, que eu já havia feito o meu encerramento de exercício, certo? Aí basta fechar, conferir os relatórios, balancete, uma DRE, para ver se realmente ele fez o encerramento de todas as contas de resultado, de receita e despesas. Simples, né, de fazer os encerramentos dentro do sistema, porque hoje em dia a gente não faz mais nada manual, né? Antigamente se fazia os encerramentos dessas contas todas fazendo lançamentos. Hoje é tudo muito automático. Então, caso vocês façam o encerramento do exercício das empresas de vocês, mandaram para os clientes os relatórios, né, os balancetes, as DRE, e eles vieram com contraproposta, pedindo para vocês refazerem, desfazer esse encerramento, fazer novamente, porque não concordam com as receitas e com as despesas que estão sendo apresentadas. Vocês, em vez de excluir todo o encerramento, vocês podem desfazer o encerramento de exercício. Basta clicar na opção Desfaz encerramento e selecionar o período que vocês desejam fazer o encerramento. Então, eu posso vir aqui, selecionar o ano e selecionar os períodos que eu desejo desfazer o encerramento. Basta marcá-los e confirmar. Ó, nesse processo, apagará permanentemente os seguintes lançamentos de encerramento. Né? Então, ele vai apagar e vai deixar os meus balancetes e as minhas demonstrações todas abertas novamente. Aí vocês podem trabalhar dentro do sistema livremente, né? Fazer todos os ajustes necessários conforme as empresas solicitaram e fazer o encerramento novamente. Quando vocês vierem para fazer o encerramento novamente, aquelas opções de contas, históricos, todos vão estar fixados aqui. Vocês não precisam ficar colocando novamente essas informações dentro da tela de encerramento de exercício. Depois de terem feito vários encerramentos de várias empresas, vocês podem monitorar o vídeo nosso, sim, o vídeo ele aparece aqui, ó, na tela de encerramento de exercício. Ó, bem aqui no cantinho esquerdo, ó, videoaula. Se a gente clicar aqui, ele já leva direto para o nosso canal do YouTube, aonde a gente tem mais algumas informações aqui, algumas videoaulas do nosso sistema. Então, dando continuidade, vocês podem ir me perguntando sem problema nenhum, tá? Que eu vou dando uma paradinha e volto nas telas que vocês precisam. Voltando aqui na tela de encerramento, né, na rotina de encerramento de exercício, vocês também podem monitorar os encerramentos das empresas de vocês. Então, aqui no monitor de encerramento, vai aparecer todas as empresas que eu tenho cadastradas dentro da DataCentro, marcando aqui para exibir as minhas filiais, ou não, né, com uma legenda, o que tem encerrado e o que não tem encerrado dentro do sistema. Por exemplo, essa empresa que nós estamos aqui selecionada, se eu realizar o encerramento dela, vai aparecer para mim lá na tela de monitor de encerramento. Vou fazer um encerramento aqui para vocês poderem acompanhar, ó. Status concluído com sucesso. Tá? Posso fazer junho, ele já vai mudando a data para mim aqui, porque a minha empresa é trimestral. E aí eu posso ir lá no monitor de encerramentos e verificar como é que está a situação. Então, ó, na minha empresa 1, que é a minha matriz, eu fiz o encerramento em março e junho. Abril e maio, janeiro e fevereiro está amarelinho, porque é o encerramento atendido. É uma empresa do lucro presumido que tem o encerramento trimestral. Então, eu encerrei em junho e março, está faltando setembro e dezembro de 2024 para mim realizar o encerramento. As minhas demais empresas, nenhuma foi encerrada, estão todos aparecendo com a legenda em vermelho, certo? Vocês também podem utilizar os critérios do SPED fiscal e apurações, né? Aqui ele vai dar a tela dando a indicação por que tem que ser feito usar os critérios do SPED, né, principalmente para a ECF, que exige que o encerramento seja trimestral.
O sistema faz o encerramento anual, certo? Para empresas lucro presumido ou lucro real, mas lá dentro da ECF, até o ano passado, ele estava dando inconsistência, porque ele solicitava o encerramento trimestral. Alguma questão até aqui? Posso passar para uma outra etapa da tela de encerramento. Aqui eu vou só trocar de empresa um minutinho com vocês, tá? Vou passar para uma outra empresa, porque os clientes que já são da DataSemplo podem estar ocorrendo esse tipo de situação quando vocês forem fazer um encerramento dentro do sistema, certo? Vocês vão entrar aqui em encerramento de exercício, lá nas rotinas diversas, encerramento de exercício. Vai aparecer a mesma mensagem, né? Essa empresa é nova, vocês deram carga no plano de contas agora, ou vocês importaram o plano de contas para dentro do sistema, e ocorreu alguma coisa que aparece essa tela aqui, ó. Verifique a natureza do grupo informada no cadastro de contas contábeis de resultado. Então, ele está pedindo para vocês saírem, porque ele não deixa a gente selecionar o grupo de resultado, ele quer que a gente verifique a natureza das contas. Então, eu tenho que sair da tela de encerramento, eu sou obrigada, porque senão eu não vou conseguir fazer o encerramento da minha empresa. Tá? Somente se aparecer aquela telinha em amarelo. Então, eu vou na rotina plano de contas, grupos de contas, e eu vou verificar as naturezas das minhas contas. Aqui, realmente, os meus 4 grupos estão sem natureza. Eu preciso modificá-los. Eu vou só clicar no modificar e colocar a natureza do grupo que ele está. Vou fazer aqui rapidinho com vocês, para vocês poderem acompanhar, caso ocorra com alguma empresa de vocês. Tá? Resultado do exercício. E apuração no resultado, nós colocamos como outras. Fecho e volto lá para a minha tela de encerramento de exercício. Agora sim, eu vou poder fazer o encerramento do exercício, porque os meus grupos de resultados estão todos com as suas naturezas corretas dentro do plano de contas. Então, é importante vocês se atentarem a essas telas do sistema. Sempre que aparecer alguma mensagem, procurem ler para ver realmente o que é necessário fazer dentro do sistema. Então, se aparecer alguma mensagem aqui na tela de encerramento, em amarelo, pedindo para vocês verificarem a natureza dos grupos, vão em plano de contas, grupos de contas, e verifiquem se todos os grupos estão com as suas naturezas informadas dentro dele. Senão, o sistema não consegue achar qual é a conta de resultado. Ele fica no vazio, ele não sabe como fazer o encerramento, se ele não sabe quais são as contas de resultado, né? Aqui no meu PDF também, que eu criei, né? Depois, provavelmente, vai ser passado para vocês, né? Falando sobre a periodicidade, apuração de resultados, o preparo das demonstrações contábeis, que é importante ter o encerramento correto dentro do sistema, para poder gerar as demonstrações, DRE, corretamente, né? Porque ela apura realmente as contas de resultado. Como desfazer o encerramento, né? E o monitor de encerramento, que eu já deixei pronto para vocês também, ali, caso vocês tenham alguma dúvida de como fazer a realização dele. Alguma dúvida? Ficou bem claro como é que faz o encerramento dentro do sistema contábil, como é que desfaz? Sim, dentro do sistema existe modelos de DRE. Sim, existe dentro do sistema, quando você dá carga no plano de contas dentro do Contábil Milênio, o plano padrão da DataSemplo, existem os modelos de DRE, eles são carregados juntos. E esses modelos estão conforme a legislação do CRC, né? Claro, posso voltar. 2 telas aqui do meu doc ou do sistema, Letícia? Do doc. Estou voltando. Aqui, realizando encerramento. Então, dentro do sistema contábil Milênio, quando vocês derem a carga no plano de contas, ele vai trazer todas as contas contábeis conforme vocês criaram, né, a empresa, se ela é um comércio, se ela é uma prestadora de serviço, e ele já questiona se vocês desejam dar carga nas demonstrações contábeis. E ali aparece todas as demonstrações contábeis para vocês clicarem em quais vocês desejam carregar para aquela empresa e quais vocês desejam não clicar.
Renato, pode questionar, Renato, pode falar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sobre aquela questão da trava do período de encerramento. Quando eu fizer a trava, é só para a matriz e filiais ou ele fica para o geral, para todas as empresas cadastradas? Não, só para matriz, para filial, só para a empresa que está selecionada que você está fazendo o encerramento, tá, Perfeito. Se eu Renato? tiver uma Porque empresa de se tu lucro real, eu travo. Desculpa. trava só para aquela empresa, né? A trava e os encerramentos é por empresa, pessoal, não é para todas as empresas, que cada empresa tem sua forma de fazer os encerramentos. Então, tu vai vir aqui, vai fazer o encerramento do exercício da tua empresa e vai colocar a trava ali para ninguém mais mexer naquele encerramento, vai bloquear o período, é só para essa empresa e para as filiais. Para desbloquear, só com o usuário master aí, com a senha do usuário master. Perfeito. Tá? Obrigado, amigo. Fora esse bloqueio aqui na tela de encerramento, tem o bloqueio lá nos parâmetros, né? Que eu acredito que quem for cliente da Data sempre conhece que tem um parâmetro de bloqueio de período, caso vocês gostem de trabalhar com bloqueio, para nenhum usuário ficar mexendo em exercícios períodos que já estejam prontos, né? A folha está pronta, os impostos estão prontos, está fechado aquele mês, bloqueia aquele período. Renato e Ângela, eu acho que é a Perfeito, Ângela obrigado. agora, pode perguntar, Ângela. Boa tarde, tudo Boa bom? tarde, tudo bem? Uma perguntinha. Às vezes acontece que tu já encerrou o mês lá de dezembro, tá? Uhum, E daí tu tá lá em janeiro, final de janeiro aparece uma despesa lá de novembro. tá. Vou lançar e às vezes a pergunta eu já estou lançando em janeiro. Daí eu, mesmo assim, eu não mudo o ano, eu vou lá e lanço com data de dezembro. Ele pergunta só, né? Ah, você está Ele no exercício pergunta, errado, e é, confere. Mas porque, ele vai para 2024 igual, né? sim, vai igual. Porque Tá. aqui na tela do sistema, Ângela, ó, tu tem o periodicidade aqui em cima, ó. Ok, Tá? Tem o sim. nome da empresa, a moeda e a periodicidade. Eu posso vir aqui e fazer um lançamento lá de 2025, por exemplo. Sim, Futuro ou para trás, né? Eu posso fazer o lançamento lá em 31 de dezembro de 2023. Ele vai só me questionar se eu tenho certeza sim, que eu estou sim. lançando no período correto, mas ele vai salvar na data que você informar Eu no informei. lançamento. Tá, No tá. lançamento. Não a data que está aqui selecionada no sistema. Sim, sim. Tá? É, porque às Por vezes vem que, misturada uma nota lá do ano por que, passado. que tem essa trava? Eu quero explicar para vocês. Porque assim, ó, quando a gente está fazendo lançamentos manuais, pode ocorrer aqui na tela. Somos humanos, certo, Sim, sim. Ângela? Né? Então a gente pode estar fazendo numa correria e você digitar o ano errado, entendeu? Uhum. Então a gente já pegou aqui no suporte, assim, ó, 17 de dezembro de 2034. Correto? Foi um erro, foi Uhum. sem querer, não foi por querer. Eu até vou fazer o exemplo aqui para todo mundo poder acompanhar e já tirar essa dúvida também. Fugindo um pouco do foco, que é o encerramento, né? Ó, ele vai fazer essa pergunta, que com certeza é a pergunta que ele faz para você, Ângela. Isso Né? mesmo. Uhum. Data de 34, fora do período informado para a empresa, Uhum. certo? Aí Certo. você continua assim mesmo ou você cancela, né? Porque é para o cliente ter atenção do que ele está fazendo. Porque se eu clicar aqui no continuar assim mesmo, vai lá para o meu futuro, vai para 10 anos à frente, e Sim. isso vai gerar uma diferença para ti lá nos teus balancetes, quando tu for gerar um balancete ou gerar um razão, ele vai dizer que você está com uma diferença entre débito e crédito e tu não encontra. Aí tem outras rotinas dentro do sistema que a gente faz essa busca para ver onde é que Para está a ver diferença. aonde está a diferença. E Não, mas era a dúvida mesmo que eu tinha era essa mesmo, bem ele tranquilo. leva para o período que você está lançando, né? Uhum. Então leva sim, leva para o período que tu está lançando. Que acontece muito na contabilidade, né? Da gente fechar um exercício e ter que fazer lançamentos retroativos. Sim. Por isso que tem a opção de desfazer o encerramento automático. Uhum. Porque seria muito manual a gente ter que entrar aqui em lançamentos normais, fazer um filtro do que foi encerrado e excluir aquilo, né? Também poderia levar ao erro. Então, é mais fácil a gente vir aqui, desfazer os períodos que a gente deseja e abrir os balancetes e as demonstrações. Perfeito, obrigada. De nada. Isso. O Luiz Renato perguntou aqui, né? O sistema só vai puxar o que está lançado e importado. Sim, ele só vai conseguir fazer o encerramento se tiver movimentação dentro do sistema, né?
Se tiver ali todas as contas de resultado informadas, e as despesas, as receitas de vocês, aí ele vai conseguir fazer o encerramento. Como eu até mostrei aqui para vocês, né? Eu tenho um período aqui nessa minha empresa que ele não tem movimentação, certo? Aqui é 30 de setembro, se não me engano. Até 30 de setembro, nesse trimestre, eu não tive movimento. Então, eu vou fazer o encerramento e ele vai me dizer, ó, não foi encontrado nenhum registro para realizar o encerramento em 30 de setembro. Isso quer dizer que eu não tenho nada lançado no meu grupo de resultado, porque o que eu estou encerrando é o meu grupo de resultado. Então, ou despesas e receitas. Se eu não tenho movimentação nesses grupos, ele não consegue fazer o encerramento. Daí ele não faz nada, né? Ele tenta fazer o encerramento, busca essas contas e diz que não tem movimentação para isso. Isso, ao digitar o grupo de resultado, ele busca todo o saldo das contas, né? E manda para o próximo exercício o saldo e segue à frente daí, para o próximo período, próximo exercício. Isso mesmo, Luiz. Depois de encerrado, né? Até vou abrir aqui o nosso balancete para a gente dar uma olhadinha. Eu encerrei ali meu primeiro trimestre, então eu posso digitar aqui no meu balancete a periodicidade que eu fiz o encerramento e pré-visualizo para verificar como é que ficou o saldo das minhas contas, né? Ativo e passivo fechando, e as minhas contas de resultados de exercício todas zeradas, ó. Não fiquei com nenhum saldo para trás e nem para frente. Ele encerra somente as contas de resultado e apuração do resultado. Que eu coloquei lá na tela de encerramento, apuração do resultado trimestral. Isso. O mais importante é vocês se deterem aqui a tela de encerramento, como o Luiz Renato questionou, né? O importante é preencher corretamente aqui essa tela de encerramento com as contas corretas, e no ajuda aqui, verificar se ele está me dando alguma sugestão diferente. Pode ser que vocês tenham algumas empresas que são entidades sem fins lucrativos, partido político, que daí as contrapartidas aqui são um pouco diferentes, mas vocês têm sempre a sugestão aqui do sistema para vocês terem uma base, fora o suporte da DataSempo, que está sempre aqui para poder auxiliar vocês nesse processo de encerramento de exercício. E em todas as outras rotinas, claro. Lembrando para vocês que essa nossa reunião ela vai estar disponível depois no YouTube da DataSempo. Aqui estão as nossas redes sociais, caso vocês queiram achar onde fica os outros webinars. Né? Toda semana a gente está fazendo uma reunião diferente, de um sistema diferente. Hoje foi do Contábil Milênio, semana que vem provavelmente vai ser do Em Livros. Depois a gente vai ter também outro webinar falando da integração entre os nossos sistemas, folha de pagamento, fiscal e contábil milênio, e assim a gente vai fazer sempre uma reunião, pelo menos uma vez por semana, de algum dos nossos sistemas. Então, vocês podem entrar no site da DataSempo, ou entrar ali no Instagram, para dar uma olhadinha no nosso canal. É só entrar no YouTube, Renato, que você procurar, vai ter lá, não precisa fazer cadastro nenhum. Isso. Ali na tela de encerramento, Ângela, aqui na tela de encerramento, você precisa informar as contas de lucros ou de lucro-prejuízo. Caso, aqui normalmente a gente coloca a conta de lucro ou prejuízo que o sistema sugere, ó, na 259101001, a lucros do exercício. Aí aqui você só seleciona ela, né? Se for algum prejuízo ou algum déficit também, você pode selecionar aqui déficit de exercício. A Graciane está perguntando sobre o upload versus DataSempo, clientes trabalhando com sistemas gerenciais financeiros diferentes. Você quer puxar os dados para dentro do Contábil Milênio, é isso, Graciane? Puxar relatórios para dentro do sistema. Relatórios, o Contábil Milênio não importa, Graciane. O que importa para dentro do Contábil Milênio é um arquivo em Excel de lançamentos. Os lançamentos você pode importar para dentro do sistema através de uma planilha de Excel ou uma planilha texto, né? Esses relatórios só precisam estar conforme o nosso layout. Agora, relatórios como balancete, DRE, ele não importa de outros sistemas, a não ser que você exporte uma DRE, uma demonstração contábil de uma empresa e importe em outra empresa dentro do Contábil Milênio. Agora, de fora, ele não importa.
o que o sistema importa. A planilha do Excel, ela é bem simples. Eu não sei se você pegou o layout no nosso site, Graciane, da planilha do Excel. Ela é bem simples de ser montada para poder importar para dentro do sistema. Ela está disponível lá no nosso site. Lá em documentação, né, layouts do sistema, fica disponível lá dentro o layout da importação de lançamentos via Excel. Hoje o sistema também tem como vocês importarem o arquivo do SPED ECD. Caso entre alguma empresa para vocês nova, que já fez a entrega da ECD, vocês podem importar o arquivo da ECD para dentro do sistema. Assim, ele vai implantar os saldos que contém dentro dessa declaração, né? E vocês já podem começar a fazer os lançamentos dentro do sistema a partir dessa importação. A Ângela está questionando aqui para ter um webinar, né, Ângela, sobre como incluir contas nos demonstrativos, tá? Como incluir contas contábeis, ajustar as demonstrações contábeis dentro do sistema, né? As demonstrações contábeis, quando é carga padrão, data sempre, né? No momento que vocês vão anexando, informando lançamentos dentro do Contábil Milênio, vão alimentando ele, né? Vai fazendo as composições dentro das demonstrações contábeis. Mas a gente sabe que às vezes é necessário ajustar aquela demonstração contábil, alguma conta nova que foi incluída dentro do plano de contas e não está aparecendo na nossa DRE. Então, a gente precisa entrar lá na manutenção das demonstrações e incluir essa conta lá na nossa definição. Então, a gente pode pensar em como fazer um webinar assim para vocês, demonstrando como é que faz esse processo. E como fazer as composições ali dos relatórios, né? Porque às vezes surge muita dúvida dos clientes sobre as nomenclaturas ali dos relatórios. Lembrando para vocês que lá dentro da DRE, já que a gente está falando em demonstrações contábeis, eu vou só entrar aqui, dentro da nossa DRE, também tem uma videoaula, tá? Que mostra exatamente como fazer as composições e definições dentro da DRE. Bem dentro da demonstração de resultados do exercício, do lado da manutenção, tem a videoaula também. Né? Mas a gente pode pensar, sim, em fazer um webinar sobre isso. A Karen está perguntando, mas referente à importação de extratos em PDF, também tem material simulando. É a minha próxima webinar, Karen. Vai ser sobre importação de extratos bancários em PDF dentro do Contábil Milênio. Então, isso eu relembro para vocês, fiquem atentos às nossas redes sociais, né? Vou botar de novo aqui para vocês as nossas redes sociais, que a gente está sempre disponibilizando, assim, essas novidades, os webinars, né? Os auxílios que a gente pode dar para vocês, principalmente agora no início do ano, né? Que a contabilidade e os outros sistemas começam a ser exigidos um pouco mais. Então, a gente está sempre colocando material novo no YouTube, no Instagram também, na medida do possível, o nosso marketing vai publicando as coisas lá dentro, né? E vocês sempre podem entrar em contato conosco aqui do suporte para tirar as dúvidas de vocês e ver se tem alguma novidade para sair na próxima semana. Tá, sobre os balancetes, as contas que aparecem somente o saldo sintético. Eu vou entrar aqui no sistema só para demonstrar para vocês, certo? Vocês precisam entrar aqui, ó, em plano de contas, contas contábeis. Vocês vão pegar a conta, né, que nem o caixa aqui, ó. Vocês vão modificar ele, por exemplo, está aparecendo só o saldo do caixa e não as demais contas. Vocês precisam marcar aqui, ó, lista dos relatórios das contas analíticas vinculadas, para aparecer as contas analíticas. Porque quando fica desmarcada essa opção aqui, ele vai me mostrar somente o saldo da conta do caixa sintética. Ele não mostra os demais contas analíticas. Então, vocês precisam entrar em todas as contas que não estiverem aparecendo e marcarem aqui a opção listar nos relatórios as contas analíticas vinculadas a esta conta sintética. Esse é o processo que precisa fazer no balancete, líder. Bom, já que não apareceu nenhuma dúvida a mais, eu vou encerrar, então, o nosso webinar sobre encerramento de exercícios. Lembrando que ele vai estar disponível no canal do YouTube da Data Sempre, provavelmente amanhã. E estamos aqui a postos para resolver qualquer situação de vocês, certo? Muito obrigada pela participação de vocês no webinar de hoje e aguardo vocês no nosso próximo. Até breve.